Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, segunda-feira, dia 10 de março de 2025, cada unidade do Bitcoin está ali na casa dos 81.900 dólares americanos, com uma desvalorização de aproximadamente 2,5% nas últimas 24 horas. Já o Ether também está tendo uma desvalorização nesse último dia de cerca de 1,3%, com cada unidade cotada em 2.100 dólares. Vale ressaltar que as principais criptomoedas do mercado estão caindo, bem como os principais ativos de renda variável no mercado americano. O índice está bastante puxado, os investidores estão bastante ressabiados devido às condições macroeconômicas que a gente está vendo se desenhar. Inclusive, ao longo dessa semana, a gente vai ter a divulgação do índice da inflação dos Estados Unidos, do índice de CPI. Então, a gente pode ter mudanças ainda mais drásticas ao longo dessa semana. Mas, de qualquer forma, vale ressaltar que, nesse momento, o Bitcoin em 81.900 já é uma recuperação do que a gente viu ao longo do último final de semana. Nesse último final de semana, o Bitcoin chegou a bater ali a marca dos 80 mil dólares americanos e, nesse momento, está ali em 81.900, 82 mil. Então, a gente já está tendo alguma recuperação no mercado, mas, de qualquer forma, ao longo dessa semana, os fatores macroeconômicos tendem a pressionar bastante o mercado de renda variável de uma forma geral. E a gente conseguiu ver isso também ao longo da última semana nos ETFs do mercado americano. No ETF de Bitcoin Spot, na última sexta-feira, dia 7 de março, a gente teve mais uma saída. Foi um outflow de 4.939 BTC. Um outflow bastante forte, ainda mais se a gente levar em consideração que por dia são minerados 450 BTC. Ou seja, foram mais de 10 dias de mineração colocados à venda somente por esse produto, somente pelos ETFs de Bitcoin Spot dos Estados Unidos. E assim como a gente teve a venda no ETF de Bitcoin Spot, assim como a gente teve esse outflow no ETF de Bitcoin Spot, a gente também teve um outflow, mais um consecutivo, nos ETFs de ETH Spot. Foram 10.493 Ethereums vendidos pelos ETFs na última sexta-feira, o que em dólar americano dá 23,1 milhão aproximadamente. A gente vê que nem a notícia da reserva estratégica de Bitcoin, nem a notícia do estoque nacional de moedas digitais dos Estados Unidos fizeram o Bitcoin conseguir se segurar com todos esses cenários macroeconômicos que estão se desenhando. Inclusive, diversos analistas compartilham a opinião que eu tenho de que essa reação negativa à reserva de Bitcoin sinaliza expectativas exageradas do setor. Abre aspas, não faz muito tempo, até mesmo a ideia de uma reserva de Bitcoin mantida e apoiada pelo governo dos Estados Unidos era uma ideia revolucionária. Fecha aspas. Isso foi um analista que compartilhou, um especialista em regulamentação de blockchain, compartilhou a opinião dele com o Cointelegraph Global, com o Cointelegraph.com. E eu concordo plenamente com ele. Abre aspas, é bizarro ver uma decepção pública tão grande manifestada por alguns participantes do setor. Não faz muito tempo, até mesmo a ideia de uma reserva de BTC mantida e apoiada pelo governo dos Estados Unidos era uma ideia revolucionária. E agora estamos testemunhando uma iniciativa muito sólida. Fecha aspas. Vale ressaltar que grande parte dos críticos à reserva estratégica de Bitcoin dos Estados Unidos está falando que os Estados Unidos não irão comprar novos Bitcoin, que eles irão usar somente os Bitcoins que foram apreendidos pelo governo. Só se fosse isso, já seria uma excelente notícia. Afinal de contas, eles têm 200 mil BTC aproximadamente já de reserva, que foram transformados em reserva estratégica de Bitcoin. Se fosse só isso, seria muito bom, na minha opinião, porque você já tira o peso de uma possível pressão vendedora no futuro desses BTC. Além disso, o fato da maior potência econômica do mundo estar utilizando o Bitcoin como reserva estratégica vai fazer com que outros países passem a utilizar também. Isso por si só já seria ótimo. Mas não é isso que a ordem executiva assinada pelo Trump diz. Fala que eles podem sim comprar novos BTC desde que seja budget neutral, ou seja, que não gere novos custos para o orçamento americano, que não gere novos custos para o contribuinte americano. E, inclusive, o Michael Saylor, o CEO da Strategy, antigamente conhecida como MicroStrategy, e que é a maior detentora corporativa de BTC, que atualmente tem cerca de 500 mil unidades de Bitcoin, ele está estimulando, ele está em conversas próximas com o governo americano, e ele está estimulando que o governo dos Estados Unidos compre até 25% do suprimento total de BTC. Isso é muita coisa, isso para mim é algo extremamente distante,
Mas, de qualquer maneira, é o que ele está falando aqui. Ó. O fundador da Strategy, Michael Saylor, propôs que o governo dos Estados Unidos adquira até 25% do suprimento total de Bitcoin nos próximos 10 anos. Abre aspas. Adquira de 5% a 25% da rede Bitcoin em benefício da nação por meio de compras diárias consistentes e programáticas entre 2025 e 2035, quando 99% de todo o BTC já terá sido emitido. Isso ele colocou em um documento oficial intitulado Uma Estratégia de Ativos Digitais para Dominar a Economia Global do Século XXI. E ele reiterou o desejo dele que os Estados Unidos, de fato, nunca venda seu Bitcoin. Abre aspas, fecha aspas. Vale ressaltar que a ordem executiva assinada pelo Trump fala justamente isso, que todo BTC que faça parte em algum momento da reserva estratégica de Bitcoin dos Estados Unidos não será vendido. De novo, é uma notícia extremamente positiva a criação dessa reserva estratégica, na minha opinião, e a gente ainda vai ver o desenrolar dela ao longo do tempo. Ainda mais com esse relatório aqui que foi divulgado. Ó. Atualmente, apenas 4% de toda a população global possui BTC, com a maior concentração de propriedades nos Estados Unidos, onde cerca de 14% dos indivíduos possuem Bitcoin. De acordo com o relatório da pesquisa da River, uma empresa de serviços financeiros de Bitcoin, a América do Norte continua sendo o continente com a maior taxa de adoção entre indivíduos e instituições, enquanto a África possui o contingente mais baixo, com apenas 1,6%. Vale ressaltar que a gente consegue ver com isso que a adoção do Bitcoin ainda está muito embrionária. E mesmo a gente estando ainda em fase extremamente embrionária, o maior governo do mundo, o governo do maior país do mundo, já está utilizando o Bitcoin como reserva estratégica. Isso é muita coisa e que a gente precisa valorizar mais isso. É claro que quando a gente está em uma condição macroeconômica ruim, que é justamente o que a gente está vendo agora no mundo, boas notícias acabam não refletindo no preço. Enquanto numa condição macroeconômica boa, às vezes a gente nem precisa de boa notícia para a gente ter um reflexo positivo no preço. Então é natural que a gente veja essa queda, mas o que não é natural, na minha opinião, é o mercado criticando tanto, o mercado cripto criticando tanto essa reserva feita pelos Estados Unidos. Você gostou dessa reserva? Eu particularmente achei ela um ótimo passo para o mercado cripto de uma forma geral. Coloca aqui embaixo a sua opinião nos comentários que eu quero saber. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre a questão da utilização do BTC, do Bitcoin, como reserva estratégica por parte de alguns países, El Salvador adquiriu mais de 13 BTC desde 1º de março, apesar da oposição do FMI. Para quem não sabe, El Salvador, país presidido pelo Nayib Bukele, que foi inclusive o primeiro país do mundo a adotar o Bitcoin como moeda de curso legal, fez um acordo recente com o FMI por um empréstimo de 1,4 bilhão de dólares. E para conceder esse empréstimo, o FMI fez algumas exigências. Entre essas exigências, algumas modificações na lei Bitcoin. Agora, por exemplo, o Bitcoin não é mais uma legal tender, não é mais uma moeda de curso livre em El Salvador. Com isso, a aceitação do BTC por parte dos comércios, por exemplo, por parte das lojas, por parte das empresas, não é mais obrigatória. Ela é opcional. Então a empresa, o comércio, a loja pode optar ou não por utilizar. Isso é uma mudança grande, porque afinal de contas, Bitcoin não é mais um legal tender em El Salvador e El Salvador aceitou essa imposição, digamos assim, do FMI. Mas o FMI tinha feito uma outra exigência, que era que El Salvador parasse de comprar com dinheiro público BTC. Parasse de acumular novos Bitcoin. Então muita gente começou a especular se El Salvador pararia a tática deles, a estratégia deles de fazer compras diárias. El Salvador faz um DCA, que é o que a gente chama de Dollar Cost Averaging. Eles compram pelo menos um BTC por dia para justamente ir montando essa reserva estratégica de Bitcoin ao longo do tempo. Mas El Salvador não só não parou, como eles estão comprando mais BTC do que antes. Por exemplo, a gente pode ver aqui na carteira de El Salvador, no endereço público da carteira de El Salvador, que no dia de ontem, por exemplo, domingo, eles compraram, fora um Bitcoin tradicional, eles compraram mais 5 adicionais. Então a gente consegue ver aqui várias transações de um BTC. Um BTC todo dia e alguns dias eles vão lá e compram mais 5, ou seja, uma taxa adicional de mais 5 BTC. Então El Salvador não parou e, de acordo com o presidente deles, o Nayib Bukele, isso não vai parar. Ele até comentou na rede social dele, no Twitter, que muita gente está falando que iria parar em abril, iria parar em junho, iria parar em dezembro, e ele falou que não, isso não vai parar, que eles não pararam nem quando o mundo deixou eles de lado e que a maior parte dos bitcoiners abandonaram eles e que não vai parar agora e não vai parar no futuro.
Então, notícia importante porque demonstra o quanto El Salvador continua comprometido com o BTC, apesar dessas exigências recentes do FMI por causa desse empréstimo. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, 2 notícias rápidas. A primeira notícia é sobre a memecoin Star 10 lançada pelo Ronaldinho Gaúcho. Uma memecoin que chegou a bater ali um market cap, uma capitalização de mercado de cerca de 400 milhões de dólares e que nesse momento a capitalização de mercado já está inferior a 1 milhão de dólares. É uma criptomoeda, uma memecoin que foi lançada com parceria com a Tios, que é aquela Socios.com, né? A blockchain por trás da Socios.com. Tem anúncios de bridge para Solana. Teve um lançamento global pela rede BNB, mas apesar disso não está ganhando a atração imaginada. Não ganhou a atração imaginada e já está com uma desvalorização de 97% desde o seu lançamento. Então, você comprou Star 10, muita cautela aí com o que você vai fazer a partir de agora. E lembre-se que após uma criptomoeda cair 97%, a partir daquele instante ela ainda pode cair mais 100%. Não estou falando que é o que vai acontecer, não estou fazendo nenhum tipo de conselho financeiro, de conselho de investimento aqui, mas muita cautela ao comprar memecoins de uma forma geral. Se o Bitcoin, se o Ether pode ser volátil, imagina uma memecoin que geralmente não tem nenhum tipo de fundamento de longo prazo. E a última notícia rapidinha de hoje é que a Bolsa de Valores Nasdaq passará a oferecer negociação 24 horas por dia, 5 dias por semana. Ainda não é 24 por 7, mas vai se tornar 24 por 5. Vale ressaltar que essa mudança de horário está prevista para acontecer no segundo semestre de 26, sujeito à aprovação regulatória. Mas, de qualquer forma, a gente já consegue ver as corretoras tradicionais, os mercados tradicionais se ajustando à nova realidade. E a gente conseguiu ver isso, a necessidade disso, inclusive, no anúncio da reserva estratégica de Bitcoin por parte do Trump. Ele fez um anúncio no domingo. Ali naquele domingo a gente viu o BTC tendo valorização, diversas pessoas conseguindo tradar enquanto o mercado tradicional estava fechado. Enquanto o mercado tradicional estava fechado, as pessoas do mercado cripto estavam operando normalmente, porque afinal de contas, o mercado cripto é 24 por 7. A Nasdaq não vai ser 24 por 7, vai ser 24 por 5, mas de qualquer forma já é um avanço, já vai deixar de ser simplesmente ali durante aquele horário comercial. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Se você chegou até agora aqui no episódio, você já sabe, like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, compartilha ele no seu grupo de WhatsApp, compartilha no seu grupo de Telegram. Se você está escutando a gente pelo Deezer, pelo Spotify, pelo Amazon Music, passa a seguir o podcast se você ainda não seguir, dá 5 estrelinhas pra gente, que isso divulga, ajuda muito o Giro Bitcoin a ser entregue para cada vez mais pessoas. Muito obrigado pela sua companhia e a gente vai ter essa semana recheada de notícias, recheada de episódios, afinal de contas, dados macroeconômicos vão ser divulgados, o mercado cripto está extremamente volátil. Nesse instante, o mercado, de uma forma geral, não está nem como medo, está como medo extremo, então a gente vai ter muita notícia aqui ao longo dessa semana. Fica ligado e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!